Olá, como estão, alunos? Tudo jóia? Estamos aqui por mais, recomeçando agora com mais uma videoaula agora do quinto módulo, primeira aula do videoaula do quinto módulo. Nessa primeira aula eu vou fazer para vocês uma revisão de um assunto crucial no entendimento do primeiro assunto nosso do quinto módulo, que são sobre as funções exponenciais. Então essa função é um tipo de função que a gente vai precisar muito de entender a questão das potências. Então nessa videoaula eu vou fazer uma revisão rápida sobre a potenciação, que é um assunto que todos, eu creio, passou por ele lá no fundamental, mas agora eu vou fazer uma revisão de algumas coisas que para vocês relembrarem. Também tem lá uma nota de aula na sala virtual sobre esse assunto. No livro didático de vocês também, tem o PDF lá do livro, quem não está com o livro em mãos, lá no capítulo 5, que se trata da função exponencial, também traz uma revisão desse assunto, porque sem entender esse assunto não se opera as funções com as funções exponenciais, inclusive as equações exponenciais, que é uma coisa que será recorrente nesse estudo. Então vamos lá, potenciação. O que será uma potenciação? A potenciação ela é uma operação na qual há uma repetição de fatores, Aqui você sabe que a palavra fatores aqui, ela vem da operação de multiplicação, que é de produto, E como se dá isso? Então eu vou ter um número aqui, vou chamar de A, simbolizar por A, elevado a uma potência que eu vou simbolizar aqui de M, e quando você opera isso, como você opera isso? Você vai repetir em forma de produto esse A quantas vezes esse M mandar, Aí você fazendo essa operação, você vai chegar no resultado que eu vou chamar aqui de P. Então, como que é chamado esse A aqui? É a base da potência. A base da potência, E como que é chamado esse M aqui? É o expoente. Esse expoente é quem vai me indicar quantas vezes eu terei que repetir essa base em forma de produto, e esse resultado P aqui eu chamo de potência, que é o resultado da operação. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, o A elevado a um expoente N, quantos A's eu tenho aqui? Quantos N's eu tiver? Então, se eu tenho aqui o A vezes o A vezes o A, quantas vezes eu tenho esse A? Eu tenho N vezes. Então, nesse caso aqui, eu tenho N fatores. O A apareceu aqui N vezes. Então, numericamente, eu teria o A, se o N valer 3, por exemplo, eu teria que isso aqui seria o A vezes o A vezes o A. Se eu tenho aqui 2 elevado ao quadrado, eu tenho 4. Então, muita gente que decora esse resultado, tanto que mexeu com ele lá no fundamental, sabe, 2 elevado a 2 dá 4. Muita gente programa que esse resultado saiu porque pegou esse número de baixo, que a gente chama de base, e multiplicou pelo de cima, que é o expoente, que é 2 vezes 2 dá 4. Mas, na verdade, 2 vezes 2 é porque o expoente, que é 2, pediu para que eu repetisse esse 2 aqui 2 vezes, e há essa coincidência. E aí erra na potência, por exemplo, de 3 ao quadrado, porque aí agora ele pega a base e multiplica pelo expoente. 3 vezes 2 dá 6, o que é errado, porque esse resultado ele vai ser 3 vezes 3. Ou seja, a base é 3, será repetida 2 vezes conforme o expoente pede para repetir. E 3 vezes 3 dá 9 e não 6. Então, nós temos
quando esse expoente aqui, na potência de A elevado a N, quando esse N, né, A elevado a N, quando N é um número natural, é tranquilo, é só isso, né? Você vai repetir essa base, que no caso aqui é A, quantas vezes esse número aqui, esse N, pedir para que vocês repitam e depois vocês façam o produto lá. É bem tranquilo isso. Agora, nessa questão de N natural, temos a questão do zero, que eu vou deixar para falar um pouquinho na frente, porque a gente vai ter mais armas para poder entender o que o zero, né? Como sempre, o zero é um número especial na matemática e temos que ter cuidado quando ele entra na jogada aqui. Então, vou deixar para falar quando n é zero em outra situação. Vou falar agora se n pertence, por exemplo, ao conjunto dos números inteiros. Pertence ao conjunto dos números inteiros. Ou seja, aqui você sabe que então o n ele não precisa ser natural, ele não precisa ser só positivo, ele pode ser negativo também. E se você tiver o n negativo, agora numérico vai ficar melhor de você entender. Se eu tiver, por exemplo, aqui 2 elevado a menos 1, por exemplo, aí eu terei aqui uma situação que no expoente eu tenho um número negativo e eu aprendi pela definição da potência que eu terei que repetir isso aqui quantas vezes o expoente mandar. E eu vou repetir menos uma vez? Não é possível. Então, para a gente poder resolver essa situação, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma jogada aqui para que esse número aqui, esse expoente, deixe de ser negativo e passe a ser positivo. Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu preciso do inverso desse número aqui, ó. Eu preciso de inverter essa base, né? Quando eu inverter essa base, aí esse número aqui, que ele muda o sinal. Geralmente, eu faço, quando ele é negativo, eu inverto essa base para que ele fique positivo para operar repetindo a base em forma de produto. Mas, depois que a gente conhecer as propriedades, a gente pode fazer o caminho inverso também. Às vezes eu tenho esse número positivo, mas o que me interessa agora é uma determinada base, e aí com a inversão eu consigo a base que eu quero, então eu posso fazer o caminho inverso, que vale também, tá? Mas inverter aqui, o que seria inverter? Inverter a base. Quem é a base aqui? A base é 2. Então o inverso desse número é você trocar, como a gente já viu lá quando a gente estava discutindo os números, né? Inclusive para entender a multiplicação de fração, na verdade a divisão de fração, eu bati muito nessa questão dos inversos. E lá, inclusive, a gente foi falado lá que existe um número que não possui inverso. Isso é muito importante. E quem é o número? Como eu já disse, o zero, né? Um número especial na matemática. Então, nós sabemos que o zero ele não possui inverso. Então, temos que ficar ligado nesse quesito aqui. Então, nesse caso aqui, como que eu vou proceder? Se eu tenho o expoente negativo e eu quero fazer com que ele fique positivo, eu inverto essa base. Essa base é 2. Quando é 2, é como se fosse 2 sobre 1. Então, eu inverto isso. O numerador é 2, o denominador é 1. O inverso é o contrário disso aí. O numerador fica 1 e o denominador fica 2. Pega isso aqui, troca aqui, ó. Então, essa base, ela é o 2, o inverso do 2 é 1 sobre 2. Agora, o menos 1 vai ficar mais 1. E aí você tem, então, que o expoente é 1. Vai indicar quantas vezes terá que repetir a base, que é meio, em forma de produto. Mais 1, você vai repetir a base apenas uma vez. Então, vai ser ela mesma. Por isso que quando o expoente é 1, não importa a potência, se você tem uma potência cujo expoente é 1, o resultado é a própria base, porque você vai repetir essa base uma única vez. Certinho?
Então, com números negativos, é isso daí. Vou fazer só mais um exemplozinho aqui, ó. Se eu tiver aqui 2/3 elevado a menos 3, por exemplo, menos 3. Então, eu terei que inverter essa base, que é 2/3. Então, aqui o inverso dela vai ficar 3/2. E quando eu inverto a base, tem que inverter o sinal do expoente. Preste atenção, só o sinal do expoente. Só, não inverto mais nada. Não sei se fica legal falar inverter sinal, né? Você troca o sinal. Se está positivo, fica negativo. Se está negativo, fica positivo. No caso aqui está negativo. O meu objetivo, inclusive, era fazer com que ele ficasse positivo. E aí é só eu levar aqui. Então, 3 ao cubo aqui vai dar 27, né? Porque é 3, né? Vou fazer devagar aqui, ó. 3 vezes 3 vezes 3. E embaixo vai ser 2 vezes 2 vezes 2, né? Na verdade, aqui 3 ao cubo vai dar 27, que é 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Aqui dá 8, que é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, essa aqui é a resposta de 2/3 elevado a menos 3. Se você tiver aqui menos 2/3 elevado a menos 3... você vai manter a mesma ideia de inverter a base, mas preste atenção para não inverter o sinal da base. Não existe você inverter o sinal da base, não. A base é menos 2/3, aí você vai pegar o inverso dela, que é menos 3/2. Certo? E aqui sim, o sinal do expoente é que você vai trocar. Se a base é negativa, ela vai manter negativo. E aqui o expoente, né? 3 é ímpar, então você vai continuar tendo resultado ímpar, o expoente é ímpar, então a base negativa não vai alterar em nada, né? Que na verdade isso aqui é isso aqui, ó, menos 3/2 vezes menos 3/2 vezes menos 3/2. Então, menos vezes menos dá mais, vezes menos dá menos. Continua menos. 3 ao cubo a gente já viu que é 27. E o 2 ao cubo a gente já viu que é 8. Então, fica o menos aí. Porque quando é uma quantidade par de vezes que você multiplica, né? Você sabe que o resultado ele sempre vai dar positivo, né? Porque menos vezes menos é mais. Então, se você tiver aqui, ó, menos vezes menos, vezes menos, vezes menos, vezes menos, vezes menos. Aqui nós temos aqui, ó, um par, um par, um par. Menos vezes menos dá mais, menos vezes menos dá mais, menos vezes menos dá mais. Mais vezes mais dá mais, vezes mais dá mais. Esse resultado vai dar mais. Ou seja, quando é uma quantidade par de vezes, sempre vai dar um sinal positivo. Por isso, nas potências, quando você tem uma base negativa, né? A base negativa e o expoente for par, o resultado será sempre positivo, né? Então, se você tiver menos 3 elevado ao cubo, vai dar... desculpe aí. Menos 3 elevado ao quadrado vai ser mais 9, né? Porque menos, na verdade, seria o quê? Menos 3 vezes menos 3. E menos vezes menos dá mais. E 3 vezes 3 dá 9. Então, você pode lembrar disso. Sempre que você tiver uma potência cuja base é negativa e o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Se for ímpar, não tem, vai ser o que for.
né, o resultado ímpar. Se a base é positiva, vai dar resultado positivo. Se o expoente for ímpar e a base for negativa, vai dar resultado negativo. Isso só ocorre com par. Agora, preste atenção mais uma coisinha. Se você tiver menos 2 elevado a 4 e menos 2 elevado a 4, isso aqui não se trata da mesma potência, não é a mesma coisa. Observe que esse 4 aqui, essa potência aqui, ó, ela está elevando o menos 2. A base aqui é menos 2. Aqui a base não é menos 2. A base aqui é apenas 2. Menos acompanha a potência aqui, ó. Menos acompanha a potência, mas não precisa ter esse parênteses para eu saber que isso aqui não está. Tem que ter o parênteses envolvendo o menos. Se não tiver, o menos não estiver sendo elevado à potência, não precisa colocar parênteses. Então, não vai vir o parêntese com o menos de fora, na maioria das vezes. Então, quando você tem aqui que menos 2, aqui sim vai ser menos vezes menos, vezes menos, vezes menos. 4 vezes menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos, e menos vezes menos dá mais. Então, vai dar mais, o resultado aqui é mais 16. Agora, aqui não. Aqui é menos, e aí você opera a potência. 2 ao quadrado é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 16. Então, esses resultados, eles são diferentes. Menos 2 elevado ao quadrado, por exemplo, é diferente de menos 2 elevado ao quadrado, né? Porque na primeira, a potência está elevando o menos, e na segunda potência 2 não eleva o menos, não. É somente está elevando, a base aqui não é menos 2, a base aqui é 2. Certinho? Então, vamos agora para a situação, né, de que... Vamos aqui na situação... de que o n seja um número racional, né? O n é um número racional. Se for um número racional, nós vimos que o número racional ele pode ser um número que é escrito em forma de fração. Mas ele pode ser inteiro, natural, a gente já viu o caso, ele pode ser o número inteiro negativo, que inteiro na verdade, já vimos o caso. Mas se ele for racional, ele pode ser uma fração. E como vamos proceder caso o n seja uma fração? Então, eu teria aqui, por exemplo, o 2 elevado a uma fração meio. Aí, nesse caso aqui, como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar isso aqui e vou usar a operação inversa dela para resolver. Como que eu vou usar? Qual é a operação inversa da potenciação? É a radiciação. Então, como não é um caso simples para eu resolver, eu pego a inversa dela. A operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Então, nesse caso aqui, eu posso transformar isso aqui em uma radiciação. Radiciação, lá vocês lembram que tem um radical da raiz, né? Quadrada, cúbica, quarta, enfim, depende do índice que fica aqui. No caso aqui, quando eu tenho o expoente fracionário, uma fração, eu vou ter aqui o radical, que aqui embaixo é dentro do radical, que é chamado de radicando, é a base da potência. E aí eu vou pegar aqui o numerador aqui, ó. O numerador, o numerador não, a fração aqui, ó. O numerador da fração vai ser o expoente aqui do radicando, e o denominador da fração é o índice aqui. Como é que é 2? Quando é 2 no radical, a gente não coloca, né? Porque o menor é 2 mesmo. Quando não tem índice, é porque é 2. É raiz quadrada, que você chama raiz quadrada, exatamente porque o índice aqui é 2 e a gente fala quadrado, né? Como a gente lê, 2 elevado a 2 é 2 ao quadrado. Eu já expliquei isso em aulas, que representa a área de um quadrado de lado igual à base, né? No caso aqui, o denominador dessa fração é 2, então aqui vai ficar 2 e é isso mesmo. Então,
essa resposta aqui é a raiz quadrada de 2. Certinho? Isso pode ocorrer com qualquer fração, tá? Se eu tiver... Agora, obviamente que aí a gente já tem algumas restrições. Se eu tiver, por exemplo, se fosse aqui menos 2 elevado a meio, como que seria isso? Que eu teria que fazer o quê? Raiz quadrada, né? De menos 2. De menos 2. Isso aqui, como a gente está trabalhando ainda no campo dos reais, isso aqui ele não vai existir no campo dos reais. Não é um número real isso, tá? É um número complexo, a gente não está estudando ainda sobre isso. Vamos estudar isso lá no final do ensino médio. É que a gente vai ver essas situações. Por enquanto a gente está estudando só o maior conjunto que a gente está operando é os reais. Todas as situações nossas, até então, tem que estar dentro desse conjunto, e esse é um caso que não está. Então, fique ligado nessa situação quando é racional, porque você pode recair no caso em que não existe essa operação, tá? Aqui, por exemplo, menos 2 elevado a meio, ou qualquer que seja o índice par aqui, né? Não vai existir, até mesmo porque pelo que eu acabei de falar ali, que se eu multiplicar o número uma quantidade vezes de par, nunca vai dar um número negativo, vai dar sempre positivo. E quando é par aqui, aí não vai ocorrer, porque se isso aqui fosse verdade, se eu pegasse esse número e elevasse ao quadrado, teria que dar ele mesmo, né? Se eu pegasse aqui menos 2 e elevar ao índice aqui, que é ao quadrado, deveria dar esse radicando que era menos 2. Isso aqui é um absurdo, não existe, né? Na verdade, menos 2 elevado ao quadrado, a gente já viu que dá mais 2 e não menos 2. Então, essa situação aqui não existe num conjunto dos reais, né? Raiz quadrada, ou raiz quarta, ou raiz sexta, ou raiz 12ª, ou seja, quando o índice aqui for um número par, esse radicando não poderá ser um número negativo. Tem sempre que ser um número positivo. Agora, se fosse um número, por exemplo, menos 2 elevado a 1/3, por exemplo, aí eu teria que era raiz cúbica, né? Raiz cúbica, porque aqui nós temos... nós temos o denominador que é 3, então raiz cúbica de menos 2. Nesse caso aqui, ok, existe, e a resposta é essa aí. Porque aí você tem essa resposta. Raiz cúbica de um número negativo, você tem, existe. Agora, a raiz cúbica de um número cujo o índice é um par, aí não vai existir. Até aqui tá tranquilo? Tá claro, né? Eu espero. Qualquer dúvida que vocês quiserem, pode estar perguntando na quarta-feira, no encontro síncrono e etc. Tá? Então é isso. Se o N for um número irracional, nesse caso aqui, se ele for um número irracional, ele vai ser da mesma maneira, tá? Se você tiver aqui uma potência, por exemplo, 2 elevado à raiz quadrada de 2, o que eu posso fazer aqui é transformar isso aqui num número fracionário, né? Porque você sabe que da mesma maneira que você tem que meio elevado ao número, né? Que o número elevado a uma fração se transforma no radical, né? Se você tem aqui, ó, 2 elevado a meio é igual que a raiz quadrada de 2, existe o inverso. Então, eu poderei estar fazendo essa troca, né? 2 elevado a meio. Mas aí eu não sei se isso aqui vai ser uma coisa interessante, né? 2 elevado a quem? Raiz quadrada de 2 é 2 elevado a meio.
Eu não sei até que ponto isso poderá ajudar. Talvez com a calculadora científica você consiga fazer tais operações. E aí talvez fica melhor você operar aqui do que lá, enfim. Mas é um caso que não é muito comum você encontrar no cotidiano essa situação quando ele é um número irracional. Beleza? Tranquilo? Então, os principais tipos de expoentes são esses. E agora vamos falar do que é muito importante, que são as propriedades. Essa sim é muito importante da potência, né? Propriedade da potenciação. Quais são as propriedades, né? Lá também tem todas as propriedades. Vou falar de algumas aqui. Por exemplo, da primeira propriedade, quando você tem... Eu vou dividir assim o seguinte. Quando você tem potências de mesma base, né? Potências de mesma base. Ou seja, o que quer dizer mesma base? Quando as bases são iguais. Quais as propriedades que você tem que ter as potências? Existe para você aplicá-la, você tem que ter as potências têm que possuir as bases iguais. Nós temos aqui a multiplicação. A multiplicação e a divisão, né? De potências de mesma base. Então, nesse caso aqui, você vai... todas você tem que manter a base, aqui você tem que somar os expoentes, né? Somar os expoentes. E aqui na divisão também você vai manter a base e vai subtrair os expoentes. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a elevado a m vezes a elevado a n. Observe que eu tenho a mesma base, né? As potências, tem duas potências, a elevada a m é uma potência, a elevada a n é outra. Só que a base dessa primeira é a e a base da segunda é a, é a mesma base. E a operação é multiplicação. Nesse caso, eu aplico o que a propriedade fala, que eu tenho que manter a base é a mesma, e tenho que somar aqui, ó, os expoentes. Então, é m mais n, que é o resultado disso aí. O mesmo aqui na subtração, se eu tiver, na verdade, na divisão, né? A operação é divisão. A elevado a m dividido por a elevado a n. Nesse caso, como elas estão dividindo e possuem a mesma base, eu tenho que manter essa base e subtrair os expoentes. Então, vai ficar m menos n. Então, em números, nós temos aqui, ó, 3 elevado à quinta vezes 3 elevado ao quadrado. Eu posso aplicar essa propriedade, porque eu tenho um produto, tem a mesma base, e aí é só eu conservar essa base e somar aqui, ó. 5 mais 2 vai dar 7. Se eu tivesse agora 3 elevado à quinta sobre 3 elevado ao quadrado, aí eu tenho uma divisão de frações aqui, né? Que fração também é divisão. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conservar a base, que é 3, e subtrair os expoentes, 5 menos 2. Então, terei que o resultado vai ser 3 elevado ao cubo. Então, quando você tem a mesma base, você tem a multiplicação de frações e você tem a divisão de frações. Não confunda quando você tem soma nas potências e subtração, que não ocorre, somente os expoentes. As operações é multiplicação e divisão apenas das potências. Agora, se você tiver 3 à quinta mais 3 ao quadrado,
isso aqui não pode aplicar a propriedade. Você tem que resolver e somar, tá? Que isso aqui você pega 3 eleva à quinta e pega 2 eleva ao quadrado. O máximo que você pode fazer aqui é separar isso aqui e pôr em evidência, que eu não sei se vai ser mais tranquilo. Se eu tiver 3 à quinta menos 3 ao quadrado, isso também não aplica essas propriedades. As operações para aplicar as propriedades tem que ser multiplicação e divisão, e não adição e nem subtração, certinho? Não posso fazer isso. Agora, uma outra também que está nessa mesma pegada aqui, de mesma base, é a chamada potência de potência, né? Potência de uma potência, que é basicamente a mesma coisa. Se você tiver uma potência, por exemplo, aqui eu tenho A elevado a N, a M, vamos colocar. Isso aqui é uma potência. Eu vou pegar essa potência e elevo uma outra potência M, N. Aí eu tenho o caso de uma potência elevando a uma potência. A potência N aqui está elevando a potência A elevado a M. Nesse caso aqui, a regra é conservar essa base também, que é a mesma, e multiplicar os expoentes lá, tá? Então, nesse caso aqui, é outra propriedade que você poderá aplicar também nas propriedades das potências, tá? Agora, potências de bases negativas, de bases diferentes, né? Se as potências tiverem bases diferentes e expoentes iguais, né? E expoentes iguais. Também você pode aplicar propriedade. Se eu tiver, por exemplo, aqui A elevado a M vezes também no produto e na multiplicação, né? A é B elevado a M. Observe que as bases são distintas, né? Com A diferente de B. Mas os expoentes são iguais. Nesse caso, eu posso juntar aqui as bases com a mesma operação, que tem que ser de produto ou divisão, e conservar apenas um expoente. Isso aqui pode ser feito com as operações da multiplicação ou também da divisão, né? Ou divisão. Cuidado para não extrapolar isso aqui para adição e subtração, que não pode, tá? Então, se eu tiver A elevado a M dividido por A por B elevado a M, obviamente aqui o B tem que ser o quê? Diferente de zero. Aqui eu tenho que eu posso fazer o A sobre B elevar a um mesmo expoente M. Não tem problema vocês fazerem isso. Quando é multiplicação e divisão. Agora, não pode, tá? Não pode, é proibido, tá? Não pode. Não pode fazer com as operações de soma e subtração. Isso você não pode fazer, tá? Isso aqui, A elevado a M mais B elevado a M é diferente de A mais B elevado a M. Isso é diferente, a gente já viu lá que isso aqui não é igual, né? Lá na fatoração, inclusive. B elevado a elevado a M. A elevado a M menos B elevado a M é diferente de A menos B elevado a M. Não pode também. Observe isso. Não é possível fazer isso aqui. Certinho? Então,
É isso daí, tá? Vamos fechar aqui agora, voltando lá para o que eu falei quando o expoente é zero, né? Quando a elevado a n, se n for igual que zero. Então, o que acontece aqui? Preste atenção nisso que é muito importante. Primeiro, se o n for zero, eu tenho que observar a base, o a, né? Quem é o a? Porque com certeza todo mundo já aplica uma regrinha aí que fala o seguinte: toda potência de expoente zero vale 1. Mas não é bem assim. É toda potência, né? Toda potência de expoente zero e a base diferente de zero, que vale 1. Entendeu? Se não for, não ocorre. Então, observe essas duas situações. Primeiro, se eu tiver A elevado a zero e A for diferente de zero, aí agora isso aqui eu sei que vale 1. Certinho? Mas se o A for zero, eu teria zero, né? Se A for zero. Se A for zero. Aí, A elevado a zero vai ser indefinido, né? Vai ser indefinido. Vai ser indefinido, ou seja, zero elevado a zero, eu não sei o que dá. Agora, qualquer número aqui que for diferente, né? Eu não sei o que dá. Agora, qualquer número aqui, ó, que for diferente, por exemplo, se eu tiver aqui 5 elevado a zero, isso aqui vale 1. Como é que a gente demonstra isso, né? Vamos provar aqui que esse resultado aqui, A elevado a zero, vale 1 se A for diferente de zero, né? Então, como que a gente consegue mostrar isso aqui, na verdade, né? Vamos, na verdade, mostrar aqui, ó. Vamos mostrar isso que vale. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, A elevado a zero, eu vou pegar com número para ficar melhor. Eu tenho aqui, por exemplo, vou pegar aquilo ali mesmo, ó, 5 elevado a zero. Eu posso fazer o seguinte, é fato que se eu tiver, por exemplo, 1 menos 1, né? 1 menos 1 vai dar quanto isso? Vai dar 0, não vai? 1 menos 1 vai dar 0. Vou até fazer isso aqui embaixo, não vou fazer tão longe, não. Aqui, ó. 1 menos 1, observe que 1 menos 1 é igual que 0. Então, no caso, ficou muito ruim isso aqui, né? Ó, 1 menos 1 é igual que 0. Eu posso, então eu tenho 5 elevado a quem aqui? A 0. No lugar do 0, se eu colocar 1 menos 1, tem algum problema? Tá diferente isso? Quanto que é 1 menos 1? É 0, a mesma coisa. Só que aqui eu recaí em uma propriedade que a gente acabou de fazer. Quando eu tenho um número com a mesma base e o expoente está subtraído, ele veio de onde? De uma divisão de potência de mesma base. Acabamos de ver isso. Por isso que eu não falei desse expoente antes de ver a propriedade, porque agora a gente entende por que da coisa. Então aqui eu tenho que é 5 elevado a 1 dividido por 5 elevado a 1. Porque, na verdade, isso aqui era porque era assim, e aí manteve a base e subtraiu os expoentes. Ficou 1 menos 1. Quando tem a subtração, saiu de uma divisão. Pronto, agora quanto que é 5 elevado a 1? É 5 uma vez, que é 5. Quanto que é 5 elevado a 1? É 5 uma vez,
que é 5. Quanto que é 5 dividido por 5? Qualquer número dividido por ele é 1. Então, eu tenho aqui que 5 elevado a 0 vale 1. E atende às minhas observações. É uma potência que o expoente é 0 e a base é diferente de 0, porque 5 é diferente de 0. Então, para fazer genérico, para você entender, é o seguinte: se eu tiver A elevado a 0, por que o A tem que ser diferente de... Por que a base tem que ser diferente de 0? Você entende agora. Porque A elevado a 0, eu poderia fazer também o seguinte: qualquer que seja N, vou colocar N pertencente aos naturais. Eu vou colocar naturais, mas ele pode ser real, pode ser qualquer número. Eu vou ter que o N menos ele mesmo vai dar quem? Vai dar 0. Né? O número com seu oposto vai dar 0. E eu faria o mesmo aqui. Ó. Então, aqui eu colocaria A, no lugar do 0, eu colocaria o N menos o N, porque aí vai dar 0. E aí eu aplico a mesma propriedade. A elevado a N sobre A elevado a N. Mas o A agora, isso aqui só é válido se o denominador, A elevado a N, for o quê? Diferente de 0. Como N não é diferente de 0, obviamente, porque mesmo que é 0, a gente viu que vale 1, quem tem que obrigatoriamente ser diferente de 0 aqui é o A. O A tem que ser diferente de 0. Para que o A elevado a N tem que ser diferente de 0. Então, nesse caso aqui, aí agora eu tenho que A elevado a N é a mesma coisa dele mesmo, né? A elevado a N. E quando você divide um número por ele mesmo, A elevado a 0, então, vai ser igual, isso aqui vale 1. Obviamente, com A diferente de 0. Se o A for igual que 0, não vale. Certinho? Então, é isso daí. Eu acho que a videoaula nem ficou tão pequena como eu queria que fosse, né? Porque tem uma outra parte ainda que eu tenho que explorar numa outra videoaula. Mas eu vou parar por aqui para que vocês pensem e depois eu até posso resolver uns probleminhas que envolvem isso aí. Eu vou deixar lá na sala uns exercícios para vocês treinar. Tem no livro texto também de vocês, exercícios para vocês resolverem, praticarem, tirar todas as dúvidas e eu estou à disposição. Valeu, até a próxima.